Olá, seriadores, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui com um resumão das temporadas de Stranger Things. Agora vamos falar da terceira temporada. Nesta temporada a gente viu bastante sobre a relação com os russos em Hawkins. Se você achava que o mundo invertido já era problema suficiente para eles, tem russos tentando abrir portal para o mundo invertido, tem monstro gosmento, tem mais conspiração acontecendo e muito romance adolescente, tudo isso misturado. A temporada já começa com um laboratório russo mostrando uma máquina gigantesca, tipo quase um colisor de partículas, tentando abrir um portal para o mundo invertido. Sinal que não é só os Estados Unidos que estavam sabendo sobre essa fenda temporal, eles também estavam investigando e também estavam tendo avanços com tudo isso. E também ali a gente vê uma espécie de um super soldado, bem ao estilo um Capitão América mais soviético. E daí aqui a gente vê que ele tem uma força sobre-humana também. E também ali, voltando para Hawkins, a gente vê então que o caos ali na cidade se manteve, ele se estabilizou um pouquinho após os acontecimentos da segunda temporada. E também a gente vai vendo que eles estão levando uma vida mais tranquila, tanto aqui que o Mike e a Eleven estão oficialmente namorando. Daí a gente vê que Hawkins ganhou um shopping, e esse shopping aqui ele vai ser o ponto central aqui da temporada, muitas coisas vão acontecer ali ao redor dele. Mas já de cara, a gente vê que a cidade passa por um enorme blackout. Se a gente achava que tudo estava tranquilo, já de início a gente vê que não. E quem é o primeiro a sentir os efeitos desse blackout? O coitado do Will. Pois é, o menino tem um dia de paz. E também aqui a gente vê que lá na casa da Joyce, o Bob, que foi um personagem bastante marcante para muita gente na segunda temporada, ele é retratado na geladeira com desenho como se fosse um super-herói. Daí, paralelo a isso, a gente vê um outro cenário que também vai ser bastante importante aqui na temporada, como o caso da piscina comunitária de Hawkins, que a gente vê que o Billy, ele é salva-vidas no lugar, e as mães de todas as crianças e adolescentes estão indo lá para essa piscina por motivos óbvios. Óbvio que aqui no caso é o Billy. E também a gente vê que o Steve está trabalhando numa sorveteria ali no shopping, e ali a gente conhece uma nova personagem que vai ser bastante marcante nos demais episódios, que é a Robin. A gente vê que o Jonathan e a Nancy estão trabalhando no jornal da cidade, um ambiente bastante tóxico e machista, principalmente para cima da Nancy. E também a gente vê que o Justin ele voltou de um acampamento em que ele conta sobre uma suposta namorada, que ninguém acredita ali de início, mas lá no final da temporada a gente vai conhecer quem ela é, numa cena bastante marcante também. E ali ele monta uma antena de rádio amador para se comunicar com ela, só que ele acaba interceptando uma transmissão dos russos. Daí, por se tratar da cidade de Hawkins, a gente vai ver muita coisa estranha que começa a acontecer por ali. Por exemplo, os ímãs da cidade param de funcionar, alguns caminhões começam a explodir do nada. A gente vê também o Will voltar a sentir aquele calafrio na nuca, que a gente sabe que é sinal que algo muito ruim está para acontecer. E também a gente vai ver que os ratos da cidade estão tendo alguns comportamentos estranhos, eles estão atacando tudo que dizer pela frente e do nada eles explodem. Daí, numa determinada noite, enquanto o Billy está andando de carro, ele acaba sofrendo um acidente e a gente vê que ele vai parar no mundo invertido. Daí ali, ele tá numa versão distorcida do mesmo galpão que ele teria se acidentado, só que lá do outro lado, no mundo invertido. Daí ali ele tem o primeiro contato com o Devorador de Mentes, o vilão da segunda temporada, que a gente sabe que ele não foi derrotado. E aqui a gente vê ele falando, dando uma missão pro Billy. Construa o que precisa ser construído. Daí ali a gente vê que ele vai fazer a sua primeira vítima, que é a Heather. E daí a gente vai ver que isso vai ser uma sequência em cadeia de muitas pessoas que vão acabar sendo levadas pelo Devorador de Mentes. Daí, em paralelo a isso, o Dustin, o Steve e a Robin começam a decifrar o código da mensagem russa. E quando eles percebem, tá bem tudo ali na frente deles, que tá tudo relacionado ao tal shopping no qual eles estão agora trabalhando. A gente vai ver também que a Eleven e a Max começam a perceber que o Billy está tendo alguns comportamentos estranhos. E o Jonathan e a Nancy eles vão por conta investigar um caso de uma senhora que comenta que os ratos estavam tendo alguns comportamentos estranhos. Tudo isso porque a Nancy quer destaque ali dentro do jornal, coisa que os chefes dela não dão espaço para ela trabalhar em reportagens. Daí, enquanto a Eleven e a Max estão tentando ali ver o que os meninos estão fazendo, porque eles acabam tendo uma briguinha ali entre os meninos e as meninas. Daí, na projeção astral que ela queria, ela acaba entrando na mente do Billy. E aí ela vê que muita coisa está errada mesmo e acaba até ficando presa lá
sem quase conseguir se soltar, e aí que ela começa a confirmar que tem algo muito errado com o Billy. Daí, para continuar a investigação, a Max e a Eleven elas vão até a casa da Heather, porque ali na mente do Billy, a Eleven viu que tinha algo estranho acontecendo. Daí lá eles chegam, toda a família dela estão jantando junto com o Billy, aparentemente normal, mas é aquele normal que chega até a ser meio assustador. Daí quando as meninas vão embora, a gente percebe que o Billy e a Heather acabam apagando os pais da Heather. Em paralelo, a gente vê o Dustin, o Steve e a Robin indo investigar depois de decifrar a mensagem dos russos, e eles acabam descobrindo um elevador dentro do shopping que vai para o subterrâneo, e ali eles descobrem que existe uma enorme base russa subterrânea em Hawkins. Enquanto isso, o Hopper e a Joyce eles acabam descobrindo que o laboratório de Hawkins ele voltou a ter algumas movimentações depois de ter sido fechado. Daí eles se deparam com o tal super soldado soviético, e que ele acaba tendo uma briga ali com o Hopper, e o Hopper acaba saindo bastante machucado. Ali no início da temporada que a gente viu que o Billy ele acabou sendo possuído pelo Devorador de Mentes e tinha dado uma missão para ele, a gente começa a entender um pouco melhor o que isso significava. A gente viu que a Heather também tinha sido possuída, depois a gente viu que os pais dela também tinham sido possuídos, aquela senhorinha que a Nancy e o Jonathan foram investigar também estava possuída, e ali a gente vê no final desse episódio que muitas pessoas da cidade, de diferentes faixas etárias, diferentes núcleos, estão todos possuídos pelo Devorador de Mentes. Depois que os meninos e as meninas acabam fazendo as pazes, eles armam um plano para tentar salvar o Billy, porque eles lembram que no ano anterior o que salvou o Will foi que eles botaram ele num ambiente com muito calor, que acabou expulsando o Devorador de Mentes dentro do Will. E eles pensam em fazer isso com o Billy. Daí eles resolvem prender o Billy na sauna lá da piscina, que é um ambiente com muito calor, e dessa forma tentar fazer o Devorador de Mentes liberar o corpo dele. Só que o plano dá errado, e o pior de tudo é que o Devorador de Mentes agora sabe que a Eleven está na jogada. O Hopper e a Joyce acabam descobrindo que o prefeito está envolvido ali na conspiração dos russos. Daí, até tem uma cena bastante interessante ali, que o Hopper acaba literalmente batendo no prefeito para fazer ele falar. E daí também, ali quando eles vão no tal, seguem com a investigação, que eles fazem o prefeito falar, eles chegam até um laboratório em que tem alguns cientistas trabalhando, e ali a gente acaba conhecendo o Alexei, que é um personagem que vai ser bastante marcante nessa temporada, que depois vão falar melhor dele. Daí quando eles fogem junto, levando o Alexei como uma espécie de refém, porque o Alexei era um dos cientistas que estava trabalhando naquela máquina do início da temporada. Enquanto eles fogem, aquele super soldado acaba perseguindo eles. Dustin e os outros acabam convencendo a Erika a ajudar eles a investigar melhor a base russa, tudo porque ela teria tamanho suficiente para andar entre os dutos e conseguir mais informações para eles. Daí no fim eles conseguem, convencem ela, e até tem umas cenas muito engraçadas com a Erika, que tem aquela famosa frase dela, que não existe América sem Erika. E daí, enfim, eles conseguem entrar, só que algumas coisas dão erradas ali para eles. O Dustin e a Erika conseguem fugir quando os outros descobrem que eles estão lá, mas o Steve e a Robin não. Eles acabam até sendo torturados e até injetam neles ali o tal do soro da verdade para fazer eles falarem, mas ficam totalmente chapados com isso. Daí no fim, eles acabam sendo salvos pelo Dustin e pela Erika, que usa um dos experimentos que os russos estavam guardando lá, que é tipo um ácido, jogam no chão e acabam ajudando a salvar eles, e eles conseguem fugir da base russa, que tá ali direto no shopping, e ali fica mais fácil para eles se esconderem. E a Eleven, ela tenta entrar mais a fundo na mente do Billy, só que daí ela acaba enfrentando mais de cara o Devorador de Mentes. Isso faz com que todos os possuídos por ele acabam identificando onde que a Eleven está, e eles acabam também virando aquela gosma nojenta e se juntando ao Devorador de Mentes, e isso faz com que ele fique um bichão gigante muito maior do que a gente tinha visto antes, menos o Billy aqui no caso. Daí nessa temporada a gente vai para um outro cenário também marcante aqui, que é um festival que está acontecendo na cidade, que tem ali alguns jogos, tem parque de diversões, e toda a comunidade está ali envolvida. Daí ali a gente vê que o Alexei, aquele cientista russo, ele tá ali simplesmente se divertindo, quando a gente descobre ao longo da temporada que ele não era necessariamente um vilão. Na verdade, ele é um personagem muito legal, né? Até eles usam o Murray pra tentar ajudar eles a traduzir o que ele queria falar, porque ele não falava o inglês muito bem. E daí, ele, enquanto ele tá se divertindo no parque de diversões, o super soldado acha ele e acaba matando ele. Que aqui a gente tem uma das mortes mais tristes aqui dessa temporada.
E daí também a gente vê que o Hopper acaba enfrentando ele e os outros soldados russos que estavam na cola deles. Paralelo a isso, lá na cabana da floresta, onde a Eleven morava com o Hopper, o Devorador de Mentes acaba achando que tá todo mundo lá reunido e acaba atacando ali a cabana para tentar levar a Eleven com ele. Só que daí todo mundo acaba enfrentando eles e conseguem fugir temporariamente. Daí pra batalha final contra o Devorador de Mentes, que ele acaba atacando todo mundo ali no shopping, tá todo mundo reunido ali, eles acabaram traçando um plano para tentar acabar com ele. Daí, enquanto todo mundo enfrenta eles, a Eleven ela acaba ferida e ela descobre que tinha um fragmento do Devorador de Mentes na perna dela, e isso fez com que eles achassem ela mais rapidamente. E também, daí, enquanto isso, o Hopper e a Joyce estavam lá no laboratório russo para eles tentarem acabar com aquela máquina que estava tentando abrir a fenda para o mundo invertido. Isso ajudaria também a prender de vez o Devorador de Mentes enquanto todo mundo está enfrentando ele. E daí aqui a gente vê então que o Dustin acaba entrando em contato com a namorada dele, a Suzy. A gente vê que então ela não era uma invenção dele como o Steve e os outros achavam. Daí ela é literalmente uma hackerzinha. Daí os dois acabam cantando junto a canção Never Ending Story, que daí é um dos momentos fofinhos aqui no final da temporada. Que daí assim ela ajudaria a decifrar o código do cofre, no qual o Murray, a Joyce e o Hopper estavam lá tentando abrir para tentar acabarem de vez com a máquina, para desligar a máquina que estava tentando abrir a fenda lá para o mundo invertido. Daí Eleven ela acaba entrando nas memórias do Billy e acaba ajudando ele a se libertar do Devorador de Mentes. Isso faz com que ele acabe se sacrificando no fim das contas para salvar ela. E lá no laboratório da base russa, a Joyce consegue ligar as chaves que explodem a máquina lá dos russos que estava tentando abrir o portal para o mundo invertido, só que isso acaba com o sacrifício do Hopper, que aparentemente todo mundo acha que ele morreu junto na explosão. Daí 3 meses se passam aqui na história, a gente vê que a base russa ela acabou sendo invadida, né, pelo governo americano, eles acabam selando essa base aí, fechando tudo, e a gente vê que o cientista lá do laboratório de Hawkins, ele conseguiu ali, com a ajuda do governo, um modo para tirar a Eleven da cidade. E ela acaba sendo adotada pela Joyce, daí ela e os Byers, eles vão embora da cidade e ali ela descobre que perdeu os poderes dela. Em paralelo a isso também a gente vê que a mídia acabou tratando isso como uma grande teoria da conspiração. O shopping acabou sendo fechado também, que eles acabam retratando que todas as mortes estranhas que aconteceram em Hawkins tem a ver com o incêndio que aconteceu no shopping. Daí isso acaba meio que passando pano por muitas das coisas estranhas que estão acontecendo na cidade. Daí, numa cena pós-créditos, a gente vê que um Demogorgon, simplesmente numa prisão russa, que daí a gente vê eles mencionarem um prisioneiro norte-americano que estaria lá, o que dá a entender que poderia ser o Hopper que está vivo. E esse foi um resumão da 3ª temporada de Stranger Things. E aí, quais são as suas expectativas para essa última temporada que está chegando logo no dia 26 de novembro? Comenta aqui embaixo e não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok, nos shorts aqui do YouTube, que sempre vai ter novidades, curiosidades e trechinhos da sua série favorita. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.